Meus queridos heróis, que história é essa que o Wagner Tomazoni, do canal Tragicômico, andou falando sobre negros, heróis negros? Miles Morales, que história é essa que ele andou falando mal do Aranhaverso, do Homem-Aranha do Miles? O nosso querido, olha aí, tá aí, vamos reagir a este vídeo hoje do nosso querido Tragicômico, falando mal do Miles Morales, o Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha. Tá no ar, Heróis e Mais, vale a pena reagir. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, estamos aqui no canal do Tragicômico, sensacional, o canal do nosso emo favorito. Tony já falou pra vocês, esse vídeo aqui é um câncer chamado Miles Morales, tá aqui. E tem um collab aqui, né, Tony? Ó, tem o Gigante Richard, tem o Heróis e Mais, tem o Nerd Família e tem um outro canal aqui que eu não sou inscrito. Ah, tem o Lógica também aqui, que são as pessoas que narram ali um momento ali. Eu também fiz uma participação aqui, então vou me inscrever nesse canal aqui. Não conhecia, mas tá aí. Vou me inscrever. É uma collab, vamos lá, Tony. é um collab. Agora o YouTube ele permite que você faça collab e aparecem os perfis de todos os canais marcados ali. É uma nova ferramenta do YouTube agora de 2025, tá, galera? Então, se você apoia os canais da Liga Nerdola, já fique atento aí nessas collabs. Canais também que não são da Liga Nerdola, mas são nerdolas, que são canais honestos, que falam simplesmente o que outros canais mainstream não falam. Então ajude a nossa união, você que faz parte aí da nossa comunidade. Muito obrigado de verdade pela sua audiência. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro react aqui. Vamos assistir aqui o que o Wagner falou. É 2008. Obama disputa pela primeira vez a presidência do principal país do mundo. A plataforma democrata era fortemente baseada em um argumento: o primeiro presidente negro irá derrubar as barreiras raciais na América. Essa foi justamente a manchete do New York Times no dia 4 de novembro de 2008, após a vitória do democrata. Em junho, antes das eleições, o mesmo New York Times exaltava o fato de Obama ser o primeiro candidato negro nomeado para concorrer à presidência pelos democratas. Nas redes sociais, veículos de mídia e eleitores constantemente destacavam a raça de Obama como uma das suas principais virtudes. Eleitores republicanos destacavam falas problemáticas da campanha. Como é que pode, né? Como é que a raça de uma pessoa é determinante, assim, ele é fera porque ele é preto, né? Ele é bom porque ele é preto. Isso aí, nessa época, cara, eu já achava meio esquisito, entendeu? Quem é que falava que a raça era muito importante, Elvis? Quem falava? Tinha um cara ali na Segunda Guerra Mundial, né, que fala sobre isso, né? Tinha um branquinho que ele era assim, né? Ele era branquinho, ele era bigodista. Bigodista. Ele era bigodista, tinha um bigodinho. Ele falava muito sobre raça. Nossa, estamos imitando o bigodismo, Elvis Ventura? Nós não, né? De Obama, Nossa. que o foco racial era hipócrita, pois apresentava um duplo padrão. O perfil Sheep for Obama fez o seguinte tweet no dia 28 de outubro de 2008, antes do resultado das eleições. Michelle Obama disse: "Depois que a América Negra votar, lideraremos nas pesquisas. Se Cindy McCain dissesse América Branca, ela seria linchada." Quase 20 anos se passaram de lá pra cá, mas honestamente, o quanto as coisas mudaram. O brasileiro médio nessa época nem fazia ideia do debate político e cultural que estava sendo travado nos Estados Unidos. O nosso presidente ainda era o Lula, no meio do seu segundo mandato, num país que sequer sabia o que era um governo de direita. O Orkut ainda era a rede social mais popular do Brasil, que sequer conhecia o Twitter e que começava a entender o Facebook. A dinâmica dos debates políticos viria a mudar completamente nos próximos anos. Mas uma nem sabia o que era Facebook. Nessa época, Tony, eu não entendi o que era direita, o que era esquerda, eu não entendia. Realmente eu não entendia. Eu não sabia nem o que era YouTube na minha vida, cara. O YouTube eu acho que eu já conhecia já, porque começou em 2005, né? Você conhecia, mas eu não. Eu via muito vídeo em DVD, coisas que os caras
ripavam, né, pro DVD do YouTube, baixavam e Sim. passavam o dia todo para Ainda baixar tinha um as vídeo. banquinhas, né, que vendiam os DVDs e tal, ainda tinha esse mercado aí. No país que sempre foi o principal exportador de cultura para todo o Ocidente. Obama foi certamente um dos políticos mais blindados pela imprensa mundial. Provavelmente na época você só ouvia coisas positivas sobre o então presidente americano. Verdade. O aparelhamento do Deep State estava a todo vapor e uma verdadeira máquina de controle social estava prestes a ser instaurada. Barack Obama era o queridinho da mídia, estava implementando uma verdadeira hegemonia democrata na América e as principais mentes por trás do partido certamente perceberam que havia um poder grandioso em suas mãos. Políticas identitárias não são exatamente uma novidade. O movimento sufragista, considerado como a primeira onda do feminismo, teve início no século XIX. O movimento Pantera Negra surgiu em 1966, 3 anos depois do clássico discurso I Have a Dream, do reverendo Martin Luther King. Freedom and justice, I have a dream. That my 4 little children Esse cara sim queria união. be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Porém, a luta pelos direitos civis era completamente diferente do que viria a se tornar o movimento woke muitos anos depois. Expandindo Nossa. a guerra Esses aí Karl Marx, querem inicialmente focado separação, no né? antagonismo entre patrões e empregados, agora o foco da esquerda americana era aumentar as tensões sociais através de uma dinâmica ainda mais ampla de vítimas e exploradores. A eleição Perfeito, é de isso aí. Obama mostrou o caminho. Daí em diante, os democratas apenas pisaram no acelerador rumo à completa radicalização. E qual seria a principal via para alcançar isso? A cultura, é claro. Cultura. Fenômenos históricos geralmente Sempre. só são devidamente classificados anos após os seus acontecimentos. Por isso é difícil traçar o ponto exato em que a cultura woke começou. Mas podemos seguir os seus rastros. No início dos anos 2000, a Marvel lança um projeto ambicioso para atrair novos leitores. Exato. Uma versão atualizada da origem dos seus principais personagens. O primeiro nome a ganhar seu título não poderia ser outro, senão o principal rosto da editora. Ele mesmo, o amigão da vizinhança, Nossa. o Homem-Aranha. Em 2025, quando falamos de adaptação Tudo arquitetado, para né? audiências modernas, já começa a subir aquele frio na espinha. Mas no começo dos anos 2000, a atualização do Homem-Aranha buscava respeitar ao máximo o personagem clássico que todos conhecemos. Os universos alternativos, porém, seriam o laboratório perfeito para testar a recepção do público a mudanças identitárias nos principais personagens da editora. E o primeiro grande nome, certamente, é de um personagem que hoje muitos nem sabem que originalmente era branco. Eu tô falando do Nick Fury. Pois é, foi no universo Ultimate que o Nick Fury que todos conhecem hoje foi introduzido. Como ele era um... Não, Eles tem viram muita que gente, né? Eles viram Tem- que funcionou. Eles viram que funcionou aí, Elvis. Foram pra frente, cara. Continuaram. Tem muita gente que pensa que realmente o Nick Fury é originalmente um personagem negro. E não sabe que realmente a versão negra dele veio do Multiverso. Sim. Então, o Wagner tá completamente certo em dizer que esse foi o personagem que funcionou, que abriu as portas, que o pessoal, olha aí, teve aceitação na mudança desse personagem, então que vem um outro, né? E esse Nick Fury do Multiverso, inclusive, foi realmente baseado no Samuel L. Jackson. Foi feito para o ator. segundo escalão e não possuía uma revista própria, ficava muito difícil avaliar a recepção dessa mudança de etnia entre os leitores. O que eu lembro perfeitamente é que blogs de quadrinhos da época, que aqui no Brasil eram quase todos escritos por esquerdistas, Então, foi meio que uma jogada que eles pensaram que estava dando certo, mas eles deram com os burros na água, porque uma coisa é você mudar um personagem que praticamente é só um aliado, é só um personagem chave ali que não tem realmente um protagonismo tão importante. Outra coisa é você mudar o Homem-Aranha, né? É isso. Mudar o principal é mais difícil, mas mudar os periféricos, como o Randall e a Valkyria do Thor, você muda os dois e ninguém, sabe, o pessoal fica, não, Valkyria, Randall, não, eles dois aí, tá de boa. Daqui a pouco o principal vai ser mudado. É o que vai acontecer aí com o Miles, né? O que eles estão tentando fazer com o Miles. Não, aconteceu com o Thor, pô. O Thor virou uma mulher, né? O Mjolnir foi pra Jane Foster.
Não apenas elogiaram a alteração, como cobravam que ela fosse feita com personagens ainda mais relevantes. E eu não tô exagerando sobre a posição política desses blogs. Inclusive lá fora não era muito diferente, né? Aqui todo mundo sabe qual é a posição política do jovem nerd do Azaghal. Mas nessa época eu ainda acompanhava um outro grande blog de quadrinhos chamado MDM, Melhores do Mundo, em que os administradores eram declaradamente comunistas. Quem também acompanhava o blog certamente lembra que era comum eles se rotularem como comunistinhas de faculdade, tanto nos seus textos quanto nos podcasts. E evidentemente eles eram grandes entusiastas dessas pautas de inclusão. E muitas vezes as sessões de comentários desses blogs eram os espaços que os leitores de quadrinho tinham para debater esses temas. Até existiam também alguns fóruns e comunidades do Orkut, mas era tudo muito nichado. Dificilmente essas discussões chegariam em pessoas que não faziam parte dessa bolha dos nerds que liam HQs. Alguns anos depois, a demanda desses militantes de esquerda foi atendida. E é aí que nós chegamos no que muitos... É isso aí, cara. Cara, isso aí que... Elvis, isso aí que ele falou... Isso aí que ele falou é exatamente o germe da militância de esquerda nos quadrinhos, cara. O germe. Esses blogs, esses sites, essa galerinha que invadiram as edições, invadiram as editoras pedindo os seus personagens, pedindo que deturpassem os personagens, entendeu? É exatamente esse germe aí. Enquanto isso, nós não estávamos aí, Elvis. Nós não estávamos produzindo, nós não estávamos... comentando, comentários, porque não tinha. Pessoa Os caras normal, dominaram. pessoa normal não é militante, né, Tony? Pessoa normal não é militante. E quando você tem um militante de direita, ele geralmente é uma pessoa que tá pé da vida já. E aí ele quer fazer alguma coisa, entendeu? Pô, nessa época a gente tava lendo, a gente tava fazendo, sabe, outras coisas. Agora, foi erro nosso. A gente vê hoje que foi nosso erro. Deixar que eles tomassem o microfone e falassem sozinhos. E impedissem que a gente falasse. O grande lance não é eles quererem dar opinião, muda, não sei o quê. O grande lance é eles tomarem o poder e impedir que a gente fale. Esse é o ponto. Foi lançado com uma carga política inquestionável. No final de 2011, próximo do ano em que Barack Obama disputaria a reeleição, a Marvel decidiu matar o seu personagem mais popular para colocar uma versão identitária inspirada no presidente democrata. Sim, era a versão Ultimate do Peter Parker que acabaria morrendo, mas ele também era o principal título do universo alternativo e tinha construído uma sólida base de fãs, incluindo este que vos fala. O editor-chefe da Marvel na ocasião, Axel Alonso, admitiu que a ideia de um Homem-Aranha negro surgiu justamente com a eleição de Obama, enquanto o criador do Brian Michael Bendis disse que a cultura americana era formada apenas por caras brancos de cabelo curto e que a história de Peter Parker era na verdade a história de um jovem garoto negro. Em outras palavras, Miles Morales foi criado para homenagear um presidente democrata ao mesmo tempo em que servia para reparar um erro histórico da cultura americana e também para corrigir um erro de Stan Lee, que criou Peter Parker com a etnia errada. Isso não é meramente liberdade criativa. Isso é um ato político confessado pelos próprios autores. Imagina você matar o personagem mais popular do Brasil para substituir por outro personagem inspirado no Lula. Sei lá, o Maurício de Souza decide matar o Cebolinha na Turma da Mônica para criar o Luizinho. Como vocês acham que o público receberia isso? Bom, não deve ser muito diferente da recepção que teve ao Miles Morales. Afinal de contas, será que é verdade que na época ninguém se incomodava com essa tal lacração? Ninguém reclamou do Miles? Pois bem, assim como os petistas do Brasil certamente adorariam o Luizinho da Turma da Mônica, os esquerdistas americanos, na verdade, os esquerdistas num geral, apoiaram em peso a iniciativa da Marvel. Afinal, eles já entendiam que a instrumentalização política do super-herói mais popular do mundo poderia ser uma grande arma. Os leitores de quadrinho, por outro lado, não aceitaram isso tão bem. A verdade é que mesmo naquela época o debate foi intenso, mas até pela dinâmica das redes sociais naqueles tempos, esse debate ficou muito mais concentrado em nichos específicos. Todas as publicações sobre a morte do Peter e a substituição do Miles Morales nesses blogs de HQ geravam debates intermináveis nas sessões de comentários, com boa parte dos fãs expressando sim a sua insatisfação e com a outra parte acusando esses fãs de racismo. A gente pode ver, por exemplo, esse tweet. Mesma coisa, né? Ele vai trazer alguns exemplos daquela época. A grande questão é que naquela época tinha esses debates e tal, mas não era como é hoje, porque a dinâmica das redes sociais, ela praticamente não era, vamos dizer assim,
Não tinha essa capilaridade que tem hoje. Hoje, pessoas comuns têm rede social. Então, uma vez ou outra, uma pessoa comum vai lá e comenta. Nessa época, era só um cara que estava muito engajado na comunidade, que ia lá, fazia um perfil, aprendia como comentar e tudo mais, ia lá e fazia um comentário, sabe? É muito, muito complicado tudo isso. E o exemplo que ele deu aí é super importante. Porque até hoje nós temos pessoas aí, players gigantescos, que falam que não era lacração. Tem um player gigantesco que falou que o Miles Morales não é lacração. Inclusive, ao New Different, de certa forma, também não seria lacração. A Jane Foster não é lacração. Nada é lacração mais. O que é lacração... Nada é mais lacração, é o que ele acredita, o que é lacração é, sei lá, quando é uma coisa que ele não gosta. Porque, Tony, vamos ser sinceros, muitos nerdolas gostam do Miles Morales, entendeu? Muitos nerdolas gostam, e inclusive eu não gosto, mas o meu sobrinho gosta. Ele é um cara super nerdola, super conservador, mas ele gosta. Ele era adolescente na época do Miles Morales. Não, ele era criança, né, Tony? Ele era criança. Só que hoje ele gosta do personagem pela nostalgia e não pelo que o personagem é. Você tá entendendo? Exato, e ele assume que o personagem foi criado pra lacrar, ué. Exatamente, ele gosta pela nostalgia, ele sente alguma coisa pela nostalgia, mas ele não curte o Miles pelo que ele é, pelo motivo por que ele foi criado. Hoje pela ele proposta, entendeu. Né? Por exemplo, eu também gosto do Magneto, mas eu sei muito bem que ele está errado, enquanto a militância da esquerda diz que o Magneto está certo. Entendeu? Então, os caras, eles não vivem no mundo real, entendeu? Eles não raciocinam. E eles levam isso, infelizmente, eles levam isso para a vida cotidiana, militando a favor dessas pautas totalmente erradas. Vamos lá ver o comentário aqui. Rodrigo Barros, feito em 2012, que confirma isso que eu tô falando. Representa bem a escrotidão dos dias atuais. O cara diz que não gosta do Miles Morales e é automaticamente taxado de racista. Pois é. É isso aí. A semelhança com as discussões atuais não é mera coincidência. E sim, eu posso falar isso com propriedade. Completamente igual. Eu tava lá. Eu tava participando dessas discussões. Infelizmente, a maior parte, praticamente a totalidade das sessões de comentário desses blogs foi apagada. Então, não há registros desses debates em si, mas eu ainda tenho uma boa prova a meu favor. Em 2012, ano em que o Miles Morales chegou aqui no Brasil, eu gravei um dos primeiros vídeos do canal Tragicômico, o Blues do Homem-Aranha. Nesse blues, eu coloco várias referências ao Peter Parker do universo Ultimate, justamente porque era o meu favorito naquela época. E no final da música, eu canto isso aqui. Eu já fui rebutado, mais uma vez picado, de tudo dar errado e comecei outro legado. Mas o que aconteceu? O Peter Parker morreu. Até pra dar espaço pra cota, o escolhido sou eu. Até pra dar espaço pra cota, o escolhido sou eu. Por que vocês acham que isso está presente numa letra que eu escrevi em 2012? Será que eu era a única pessoa do mundo, ou pelo menos do Brasil, apontando o fato político que foi a criação do Miles Morales na base da cota? Meus queridos, naquele tempo não existia cultura do cancelamento. As pessoas diziam até mais abertamente que não gostavam do Miles por razões políticas. Na verdade, as reclamações dos leitores eram tão massivas que a própria Marvel se viu obrigada a responder esses críticos dentro das HQs do Miles. As sessões de Caramba, Tony, imagina realmente se você tivesse uma facilidade como tem hoje de se comunicar. Por que hoje a esquerda, por que hoje eles se juntam com a mídia, se juntam com o judiciário, com essa coisa, porque existe um gabinete do ódio, existe isso. Porque eles estão perdendo a guerra da comunicação. Porque hoje a pessoa normal pode fazer o que esses fãs faziam. Entendeu? Uma pessoa que assiste o Homem-Aranha, vez ou outra, não sei o que, e de repente o Homem-Aranha, assim, esquisito, não gostei. Não gosto desse Homem-Aranha. E coloca um comentário. Sensacional. Hoje é isso que está acontecendo. A esquerda está usando de todos esses subterfúgios jurídicos e tudo mais. Sim. Também eles têm muito dinheiro para fazer isso, justamente porque eles estão perdendo a guerra da comunicação, cara.
Esse é Sim. o ponto. 12 podem ter desaparecido, mas as cartinhas dos fãs ficaram eternizadas nas últimas páginas das revistinhas. Então, vamos dar uma olhada em algumas das críticas que estavam presentes Massa. desde a primeira edição da HQ Primeira. Miles. Gostaria de dizer que sou um grande fã desde Ó, o lógica. primeiro quadrinho do espetacular Homem-Aranha. Desde então, fiquei viciado. Fiquei muito triste quando vocês mataram Peter Parker, pois ele era e ainda é o Homem-Aranha original. Embora esse novo Homem-Aranha tenha os seus poderes, ele não será realmente o Homem-Aranha. Quando vocês criaram o Homem-Aranha, ele não se tornou popular instantaneamente, mas com o tempo as pessoas começaram a amá-lo, e agora eu vejo algo que me parece estranho. Peter Parker está vivo, e não quer dizer nos quadrinhos, mas sim no nosso mundo. Quando vocês criaram Peter, ele ganhou vida, não em carne e osso, mas em alma e coração para milhares de crianças e adultos. Vocês, Toma. pessoas incríveis da Marvel, o mantiveram vivo em seus corações. Por isso, quando vocês mataram Peter, vocês acabaram de matar uma parte de milhões de pessoas que o amavam. Nos quadrinhos, vocês Caraca. fizeram Peter ser tão realista que ele de fato se tornou real para nós. E é por isso que as pessoas o amam. Não quero soar piegas, mas vocês deveriam escutar as palavras de Stan Lee. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês tinham poder sobre a morte e a vida de cada personagem do universo Ultimate. E vocês escolheram Toma. matar o mais puro de todos eles. Por fim, deixo vocês com essa pergunta. Por que o Peter? Vocês poderiam ter matado qualquer outro herói, mas mataram o Peter. Eu sei que há dinheiro em questão, mas algumas coisas deveriam ser mais importantes que o dinheiro. Vocês até podem ter um novo Homem-Aranha, mas ele jamais será Peter Parker. Vocês não traíram apenas os fãs, mas traíram o seu próprio personagem. Como podem ver, Caralho. não é uma crítica racista. Não é um ataque Não é. gratuito ao Miles por ele ser negro. É apenas um clássico nerdola Por ele triste ser- por ver é, um é personagem isso aí. que ele ama ser destruído pra colocar outro no seu lugar. Porém, Que lapada. alguns eram mais taxativos ao criticar a motivação política por trás da criação do Miles. Como o Jimmy, que disse o seguinte: Sou totalmente contra a decisão de substituir o Ultimate Peter Parker por uma pessoa afro-americana, hispânica. Estou extremamente Ô, Giga aí. decepcionado e ofendido que vocês tenham matado um dos seus maiores personagens de todos os tempos pelo único motivo da diversidade. Isso não só afasta muitos leitores, mas é um insulto completo ao próprio personagem Ultimate Peter Parker. Você tinha tantos personagens para escolher e não há absolutamente nenhuma justificativa para essa mudança drástica. Definitivamente não continuarei lendo Ultimate Spider-Man e sinto que desperdicei meu suado dinheiro com as HQs do universo Ultimate. Lembrando, esses são comentários Caraca. de leitores que foram selecionados pela própria Marvel e que estão eternizados na primeira HQ do Miles Morales. E o melhor comentário Imagina os outros que não podem estar aí, que aqui foi selecionado. Teve aí uma peneira, né? Porque eles não iam colocar aqueles realmente ruins. Esse segundo aí, nossa, o primeiro ótimo também, mas esse segundo foi taxativo. Pô, cara. Esculachou. Eu No- sinto no- que eu desperdicei meu dinheiro. É o que tá acontecendo hoje, Elvis. Ninguém tá comprando mais nada atual. O pessoal tá comprando só coisa clássica. Até os jovens, os novos leitores estão comprando clássico. Não tinha a palavra woke, né? Woke naquela época, assim, tão disseminada quanto nós temos hoje, né? Mas é visível que o Peter Parker se tornou o Miles Morales, né? O título, né? O manto passou para o Miles Morales. O próprio Brian Michael Bendis falou isso, por conta dessa necessidade de ter um Homem-Aranha negro. Cara, é muito louco esse negócio de dizer, o Homem-Aranha tem um arco de uma pessoa negra. Peraí, se as pessoas negras já se veem no Homem-Aranha, pra que mudar o Homem-Aranha? Não faz É isso sentido aí. isso, Tony. Se o cara negro já se vê na história do Peter, significa que, na verdade, todas as pessoas têm a mesma história, podem ter a mesma história, independente da raça, da cultura. O arco do Peter de poderes, responsabilidades é um arco universal. Esse é o ponto, cara. Não só pra negro, né? Meu Deus, cara. Meu Nem Deus só do pra céu. branco. Os caras são muito loucos. bicho. comentário dessa sessão provavelmente é o da Maggie, que disse o seguinte: Desculpe, substituir Peter Parker como Homem-Aranha faz tanto sentido quanto substituir o Super-Homem. São personagens muito icônicos, e isso não pode ser feito. Não tenho nada contra o personagem em si, mas na minha opinião, vocês deveriam ter dado a ele seu próprio traje, seu próprio nome, sua própria história, ao invés de roubar a identidade do Peter Parker para dar pro Miles. É um final pobre para o Peter Parker, um que ele não merece. Tenho lido Homem-Aranha pela maior parte da minha vida. Não sou mais uma criança, mas agora não lerei mais o Aranha, em nenhuma de suas versões. Desculpe,
O que vocês fizeram com ele e com a Mary Jane foi ruim o suficiente. Como os idiotas da DC que querem recriar o Superman sem luz. Isso simplesmente não vai dar certo. Há muitos personagens de quadrinhos com os quais você pode passar o manto. Não Peter Parker. Nunca Peter Parker. Decisões estúpidas como essa são o motivo pelo qual muitos fãs de quadrinhos estão parando de acompanhá-los. Pra mim já chega. Cara, essa menina foi... Nossa... Detonou. E a moça que também fez essa gravação aqui, né? Fez esse texto. Pô, ótima voz. Né, as nuances também ficaram maravilhosas. E, Tony, o que ela falou aí, ó. E tem muitos personagens que você pode, né, passar o manto, né? Ó. Há muitos personagens de quadrinhos com os quais você pode passar o manto, mas não Peter Parker. Nunca Peter Parker. O Homem-Aranha é o Peter Parker, Tony. O Homem-Aranha é o Peter Parker. As histórias a partir de inspirações do Homem-Aranha, você pode fazer Elseworlds, como tem, né, o Homem-Aranha Noir, tem o próprio Homem-Aranha 2099. Você pode criar algumas coisas assim, mas substituir o Peter Parker por outro é complicado, Tony, não existe, não pode, é igual o Superman, é o que ela fala, né, substituir o Homem-Aranha é igual você substituir o Superman, são personagens únicos. Que aconteceu coisas com eles que você não consegue fazer um paralelo com outro personagem. É igual o Batman também. O Batman não tem outro Batman, Tony. Não tem outro. Se eu não me engano, o Miles Morales, ele era Miles Morales e ele só depois passou o título da HQ, que já foi cancelado várias vezes, se eu não me engano, 3 vezes a HQ do Miles Morales, por falta de venda. Não vende, Miles Morales não vende. E aí os caras... já era ruim demais, aí os caras colocaram Spider-Man, né? Spider-Man. O Wagner, se não me engano, vai mostrar isso aí. É uma coisa assim. É uma coisa assim, se eu não me engano, essa mudança do nome foi depois da morte do Stan Lee. Eu não sei se foi isso. É uma mudança justamente para atrair o público, esse era o ponto. Não deu certo, mesmo assim. Pra mim já chega. E a sessão de comentários dessa primeira edição encerra com o desabafo de Douglas Maxfield, que disse o seguinte: o que diabos vocês fizeram com o Homem-Aranha? Quem está surgindo com essas ideias e histórias? Sério? Vocês me empurraram com sucesso para DC, para sempre. Eu cresci curtindo as ótimas histórias em quadrinhos da Marvel, mas agora não sei mais. As coisas não estão em equilíbrio no universo Marvel. A menos que Peter Parker volte a vestir o uniforme, eu nunca mais tocarei em outro quadrinho da Marvel. E se você acha que a revolta aconteceu apenas na primeira edição, você tá muito enganado. Foram meses de fãs revoltados com a Marvel que precisava se esforçar para encontrar comentários positivos em meio às críticas para poder publicar nas últimas páginas das HQs. É claro que a cada edição eles iam escondendo mais e mais os comentários dos fãs mais revoltados, mas ironicamente boa parte dos comentários positivos citavam também a onda de hate massiva que o Miles estava recebendo, o que por si só é mais uma prova de que ele não foi bem recebido nas HQs, como muitos insistem em dizer, tentando reescrever a história. Tem um comentário elogiando o Miles na terceira edição que reforça como ponto positivo o fato do Miles ser igual ao Peter, e o leitor não entende como as pessoas não percebem isso. Ele fala: dessa vez, o legado do Homem-Aranha é um Miles de 13 anos, que, muito parecido com o Peter, é só um garoto brilhante e isolado, que parece ser muito mais maduro que as outras crianças da sua idade. Ou seja, Miles é Peter. Não entendo como as pessoas não conseguem ver isso. Ironicamente, todo mundo igualzinho, né? E esse era um dos principais motivos da frustração dos fãs. Esse é o ponto, cara. Ninguém quer um outro Peter. O pessoal quer o Peter Parker. E essa pessoa aí que falou isso, eu não entendo por quê. Cara, é justamente esse o motivo, meu querido. Você não entende porque você talvez não é fã do Peter Parker. Ele não era fã do Homem-Aranha. Isso era o ponto. E aí tá lendo ali por por osmose, e aí viu lá um outro Homem-Aranha. Substituíram o Peter por uma cópia bufada e identitária. Outra leitora, a Sim, ele é mais forte ainda, dizendo que não consegue entender todas as pessoas que se dizem verdadeiras fãs da Marvel, mas que não querem dar uma chance a um novo personagem em um universo alternativo. Mesmo nesses comentários, lembrando, selecionados pela editora, tentando passar uma visão mais positiva da recepção do público ao Miles, fica nítido que quase todos que estavam apoiando a substituição do Peter possuem uma inclinação política para
para a esquerda, pois geralmente esses elogios tocam no ponto da diversidade, que é identitários que a Marvel estava sustentando. Ou seja, não é muito diferente do momento atual, onde as únicas pessoas que elogiaram a série da She-Hulk claramente fizeram isso por razões políticas. Vejam como exemplo o comentário do Shad Tuttle. Ele disse: "Desde que descobri quem substituiria o papel de cabeça de teia, venho dizendo que essa seria a melhor coisa que aconteceria nos quadrinhos em muito tempo. Sabia que mostraria o estado atual da nossa convicção social, enquanto colocava a pressão necessária para o crescimento dessa pauta. Isso é muito emocionante para algumas pessoas e igualmente perturbador para outras, mas de toda forma é algo monumental." Percebem? Pra ele pouco importa se a história vai ser boa, se o Miles vai ser um personagem interessante, e muito menos o que seria do Peter com essa substituição. O cara simplesmente estava empolgado com o avanço da agenda que ele apoia, inclusive com o fato de que isso iria perturbar as pessoas do outro lado. E, inclusive, o resto do comentário desse cara realmente passa a sensação de que ele nem acompanhava mais as HQs, se é que um dia ele acompanhou. Então, basicamente, você tinha os fãs reclamando e os militantes de esquerda elogiando. E não são só essas cartas que provam a reprovação massiva do Miles Morales nos quadrinhos. Ele assumiu o título que historicamente mais vendia no universo Ultimate, chegando até a figurar no top 10 de HQs mais vendidas de alguns meses, e afundou completamente esse título, transformando-o num grande fracasso. É claro que a primeira edição vendeu bem, como quase sempre acontece nesses casos de substituição, mas o Miles não conseguiu segurar os leitores, e mesmo com a Marvel constantemente resetando a numeração e até removendo Miles Morales do título para deixar apenas Homem-Aranha, ainda assim ele continuou flopando por mais de uma década. Só para vocês terem ideia, mais de um ano depois do lançamento do personagem, a Marvel ainda recebia cartas como essa do John. Dei uma chance ao novo Ultimate Spider-Man com Miles. É interessante ver uma nova pessoa receber a picada da aranha, e eu gosto dos novos poderes. Miles não tem muita personalidade até agora, mas estou dando um tempo. Talvez ele se encontre. O tio dele começou com alguma profundidade e história. Um cara mau que ainda podia cuidar do sobrinho e ser um cara bom de outras maneiras. Eu poderia respeitar isso. Mas com a chantagem e tudo, parece que isso está sendo jogado fora e ele está se tornando um vilão mais simples e bidimensional, o que é decepcionante, mas talvez eu esteja enganado. No geral, a série é bem legal, eu estou gostando. Eu até ficaria feliz por ela, se não estivesse substituindo uma série que era muito melhor e muito mais interessante. Essa nova série não vale o custo que pagamos por ela. Não vale nem de longe perder Ultimate Peter Parker e todo o potencial que a série anterior tinha. Eu estava ansioso para Peter treinar com os Supremos e para que esse relacionamento se desenvolvesse, para ver Mary Jane e Peter seguirem em frente, para ver a versão de Tony Stark dos atiradores de teia do Peter que poderia servir. Olha isso, Peter cara. continuar na nova e interessante direção que havia sido criada. Ver Peter Parker ter irmãos com Johnny e Bobby. Muito bem, Tia May, abandonando-os no mundo atual. Mas vocês arruinaram tudo isso, jogaram fora todo o crédito que construíram com sua base de fãs e todo o potencial que Peter conquistou ao se esforçar tanto em uma jogada de marketing. Isso me aborreceu na época. E sabe de uma coisa? Ainda me aborrece agora. Que desperdício. Eu tentei, a nova série não é ruim, mas vocês mataram algo bom para fazê-la e não vale a pena. Olha isso, Tony. Olha isso, bicho. Mesmo um cara que gostou do Miles Morales, gostou, não acha a série ruim. O grande ponto é que ao comparar essa série com a anterior, que foi visivelmente retirada só para colocar essa série no lugar, Tony, o maior título do universo Ultimate foi cancelado e colocado outro no lugar por uma questão puramente ideológica. Como é que as pessoas ainda vêm e dizem que não foi por uma questão política? Gente, por favor, isso aqui não é um debate de opiniões. Isso aqui são fatos. Você pode ter uma opinião acerca do fato, mas você não pode criar o seu fato. O fato é esse. Já foi provado várias vezes, o Wagner provou aqui. Pelo amor de Deus, cara. Esse comentário que foi foda, velho. E vocês têm a opinião de um fã nada extremista, que tentou dar uma chance pro Miles e seguiu acompanhando as histórias por um ano, mas ainda assim não conseguiu superar o fato da Marvel ter matado. Parece o Brian Michael Bendis nesse ator. Parece. Mais interessante. E, inclusive, a minha opinião é bem parecida com essa do John. Eu também continuei lendo o universo Ultimate com o Miles pouco mais de um ano. E é basicamente isso que ele disse. São histórias ok. Não são necessariamente horríveis. Não são nada demais. Só que elas nunca chegaram aos pés do universo que foi construído com o Peter. Eu já fiz um vídeo falando sobre o
do histórico fracasso de vendas do Miles nas HQs, algumas pessoas desonestas costumam pegar uma ou outra edição que realmente venderam bem pra tentar mais uma vez reescrever a história e negar o fato de que o público geral de HQs nunca aceitou essa substituição, mas num apanhado geral, o Miles era apenas um personagem flopado que a Marvel continuava empurrando pro público por razões políticas. Ainda hoje. Os defensores do Miles dizendo que todas as HQs estavam vendendo mal naquela época, mas as HQs do Miles vendiam especialmente mal. Mesmo que todas as vendas tivessem caído, ainda assim, o Miles sempre aparecia lá embaixo no ranking de vendas. E você nem precisa confiar em mim, o quadrinista independente Eric July dissecou as vendas do Homem-Aranha da Diversidade para provar esse ponto. Só para vocês terem ideia, a edição número 1 do seu personagem independente, o Eison, chegou a vender mais que algumas edições número 1 do Miles. Então nós temos aqui um fracasso de vendas amplamente criticado pela base de fãs da Marvel e do Homem-Aranha, abraçado basicamente por militantes de esquerda que não eram suficientes para manter as vendas do personagem lá em cima. Perfeito. Eu acho que isso desmente categoricamente aquela narrativa de que quando o Miles foi lançado, ninguém reclamou de agenda woke, diversidade forçada, lacração e essas coisas, certo? Tudo bem, podem não ter usado os termos porque eles ainda não existiam, mas o fenômeno era o mesmo, a crítica era a mesma. E inclusive é justamente por isso que o Miles é considerado o marco zero desse movimento. Ele foi o... Então, quando ele, no começo do vídeo, ele fala movimentos sociológicos, né, tudo que acontece na trama social, você só consegue nomear, você só consegue entender depois que eles acontecem, depois que eles assentam, depois que as coisas vão se colocando no lugar. Hoje, depois de, sei lá, mais de uma década, a gente sabe o que aconteceu, nomeia, a gente encontra os players, a gente sabe de onde surgiu, ok? Mas é o que o Wagner falou, a galera reclamava da mesma forma que reclama hoje e continua reclamando. Porra, o último comentário ali, Tony, é o Nerdola Médio. Aquele último comentário ali. É um cara que não é extremista, o Nerdola Médio não é extremista. Por mais que cheirosos aí, isentões falem, o Nerdola Médio é aquele cara ali. Não, cara, eu acho que não é tão ruim, mas, pô, por que não fez a outra história? Por que não continuou com a outra história? Eu tava gostando tanto daquilo ali. Aí tu me apresenta isso aqui. O primeiro grande experimento e também o primeiro grande fracasso. Acontece que muitas pessoas não entendiam de guerra cultural na época, especialmente no Brasil, e também não acompanhavam de perto o universo dos quadrinhos. Por isso, não sabiam que esses debates já estavam acontecendo. Porém, eu acho esse Miles Morales pai demais. Escrito aqui. Toda essa cultura woke que você não suporta mais praticamente começou com Miles Morales. Ele abriu as portas para tudo que viria na sequência. E é por isso que tentam até hoje vender o personagem como um exemplo de sucesso. Por isso tentam te convencer de que ele é uma exceção, de que ele veio antes da lacração. E veja bem, eu não estou dizendo com isso que você não pode gostar do personagem. Você pode, claro. Porém, é importante saber separar as coisas. O Miles realmente cresceu em popularidade e se tornou um personagem mais carismático com o filme do Aranhaverso. Mas isso não anula o impacto extremamente negativo que ele teve na guerra cultural. Não anula... E outra coisa, como é que um personagem flopado ganha um filme, Tony? Eu sei. Da mesma forma que o Brian Michael Bendis conseguiu não só emplacar esse filme, como conseguiu emplacar também histórias Naomi. dele. A Naomi conseguiu emplacar Ironheart, tudo são deles. A Naomi, outra negra, e Ironheart também, outra negra. Eles têm os mesmos agentes, os mesmos executivos ali do lado. Brian Michael Bendis, inclusive, a gente vai fazer um vídeo sobre ele, eu já estou escrevendo sobre isso. O Brian Michael Bendis é um fenômeno, é um dos poucos criadores que tem várias obras, misturando série, filmes e adaptações. Ele tem o QI, né? Quem indique. Ele tem alguma coisa. Ele é um mistério, Brian Michael Bendis. Ele é um mistério. O que ele cria realmente. Talvez ele só estava. Não quer sucesso. Não é isso que você está dizendo. Não quer sucesso. Talvez ele só está na hora certa. Espalhar, né? Talvez ele só criou o personagem certo no momento certo, na hora certa. Mas Exatamente. eu duvido muito isso. Vamos investigar isso aí. Olha, esse aqui é o segundo filme, né? Eu não gosto desse segundo filme. Eu gosto do primeiro. O primeiro eu achei legal. Esse aqui. Tanto é que eu assisti o primeiro filme do Miles Morales muito depois, Tony. Porque eu não tinha nem interesse de assistir. Foi até você falou, não, Elza, vai lá e assiste. Porque a gente vai assistir o segundo. Eu fui lá e assisti, eu até gostei. Brian Michael Bendis também conseguiu adaptar Guerra
Guerra Civil, não. Um pouco de Dinastia M, né, no Disney Plus, né, com a WandaVision. Pelo fato de que, até hoje, ele é uma das principais ferramentas políticas dos Wokes. Até porque nos quadrinhos atuais, o Miles tá mais lacrador do que nunca. Mas isso é papo pra outros vídeos. E apesar do Miles ser o Marco Zero, não significa que a Marvel não estava lacrando em outras histórias dessa época. Você deve se lembrar da polêmica gigantesca que foi o beijo gay entre Wolverine e Hércules, certo? Essa história foi publicada em 2013. Também se passava no universo alternativo, pois como eu disse antes, eles eram os laboratórios perfeitos para Marvel avançar a sua agenda, e é claro que um Wolverine gay certamente seria chamado de woke em 2025, né? Só que há mais de uma década, ele poderia até não receber esse rótulo especificamente, porque o termo ainda não havia sido difundido, como eu disse antes. Mas a agenda política já estava lá. O público estava vendo, e obviamente os nerdolas daquela época também já estavam criticando. E pra falar a verdade, em 2013 essa agenda era tão impopular que mesmo o pessoal da esquerda zoava a lacração, mesmo que não usasse esse nome, esses termos. Até porque... Sim, mas foi aí, né, Elvis? Ó, 2012, foi 2012 que surgiu o Capitã Marvel. Foi 2012 que eles resolveram mudar completamente a Capitã Marvel para inserir, inclusive ela, mais lá na frente nos Vingadores. Criaram uma HQ totalmente... Kelly Sue DeConnick, né? A gente tem vídeos aqui falando sobre essa mulher. Ela junto com o Kevin Feige estava fissurado, porque queria uma heroína e queria criar essa heroína. Pigaram a Miss Marvel e transformaram em Capitã Marvel. A partir daí, em 2012, começou a piorar o wokeísmo nos quadrinhos. Só que era como ele tá falando, né, Elvis? Era devagarinho, as coisas eram devagarinho, era acontecendo ali, era laboratório, né? Cancelamento em placar, então as pessoas se sentiam muito mais livres para criticar essas mudanças. Um bom exemplo disso é o Cauê, que comentou o fato fazendo várias piadinhas que hoje certamente renderiam vários cancelamentos. Logo depois do Lanterna Verde sair do armário, né, que ele começou a usar aquele anel verde lá pra summonar uma giromba verde pra enfiar no brioco, tá ligado? Agora foi a vez da Marvel não ficar atrás e falar, quer saber, acho que nós vamos aviadar algum personagem. Que personagem nós vamos aviadar do nosso universo para satisfazer o público LGBTS e BQH. E adivinha só quem foi? Você sabe? Você não sabe? Claro que sabe, você já leu o título desse vídeo, na verdade? O Wolverine! Os caras pegaram o cara mais macho da história de todo o universo Marvel e fizeram ele dar um cu. Tony, eu vou falar uma coisa. Tu assistiu esse cara? Já assistiu algum vídeo desse cara? Nunca assisti na minha vida. Tô te falando, cara, eu não via o YouTube da forma que as pessoas viam, sabe? Eu pegava coisa do YouTube de outras pessoas quando saía alguma coisa engraçada. Mas isso aí, por exemplo, eu nunca achei engraçado. E esse cara aí, nessa época, ele parecia ser based, né? Ele não hoje... exatamente, é que ele tá criticando, né? Ele, tipo... ele tá hoje ele é um militante de esquerda, ele é um filho da mãe militante de esquerda nojento hoje. Olha como é que esse cara é lá. A piada que ele fez aí, né? Olha a piada que ele fez. Mas, Tony, eu não assistia isso aí, eu assistia música. Tinha muita música no YouTube, até hoje tem muita música no YouTube. O negócio era ver música. O cara que eu assistia vez ou outra, não é que eu assistia, mas eu assistia aquele vídeo que viralizou do Felipe Neto, aquele Não Faz Sentido. Aí ele lançou acho que uns 2 vídeos ou 3, falou contra os coloridos, ele falou contra o Crepúsculo e tem o outro que ele falou contra o Fiuk, uma coisa assim. Esses vídeos eu assisti na época. O que eu via no YouTube era paródia, né, cara? Paródia de músicas. Você via mais comédia, também. Eu via muita música. Foi a época, Tony, assim, que eu tive acesso, cara, tanta música, tanto show, tanto músico tocando, tanto músico cantando ao vivo, sabe? Era uma coisa assim, cara, foi outra vida pra mim. Ópera, Tony, sabe? Eu sempre gostei muito de ópera e tinha pouco acesso. Quando o YouTube veio, Tony, nossa, cara, foi sensacional. Mas vamos ver. Amigos, tá aí mais um indício do fim dos tempos, o barato é louco, o Wolverine é bicho. O Wolverine tá enfiando o brioco, né? E o engraçado é que o Cauê já era um especialista em falar sobre coisas que ele não entende, né? Ele conseguiu confundir o Hércules com o Thor. Eles vão aproximando o rostinho, então um beijo, o Wolverine beijou o Hércules, eu não estou... Aí, na moral, o Hércules cagando
pra dentro, eu nem fico surpreso, que ele tem aquele jeitão, aquele cabelinho loiro lá, esse papo de deus grego e o martelinho dele. Ai, Mjolnir. Agora o Wolverine é sacanagem, ele é fera, cara. Nossa, Tony, é muita ignorância, né, do cara? Ignorância. O cara mas misturou ele tinha que mitologia farmar, né? nórdica com mitologia grega. Ele tinha que farmar, né? Ele tinha que farmar. Não, o pessoal pode falar assim, não, mas ele só errou o nome. Não, pô. Ele falou mitologia grega. Falou detalhes. Ele falou detalhe, ele confundiu, ele realmente confundiu. Mas o Lodi também, o parceiro dele hoje, eles dois fazem vídeo juntos. O Lodi também só confundiu, né? O príncipe dos Saiyajins. O Goku é um príncipe. Só foi confusão ali também no nome. Ah, eu me confundi e tal. Não é confusão, não, é ignorância mesmo. Mas, Tony, ignorância... Mas esses caras... É normal, é só você ir lá e ler, pô. Só você aprender, cara. Mas esses caras são os caras chamados pra CCXP aí, pros eventos. É isso aí. Aquela testosterona lá e o maluco parece um... E o Hércules ensinando bem, né? Pra quem gosta de uma piroca, né? Vai pegar uma piroca de adamantium já vai... Ó o tarugo, ó o tarugo. Amigos, nesse ritmo aí, eu tô achando que daqui a alguns anos você vai pegar mulher, os negros vão te caçar com tocha e rastelo e vão te botar fogo, velho. Fica esperto, hein, tiozinho. Olha, o cara... Olha aí. Quadrinho, eu até entendo. Mas confundir mitologia nórdica com mitologia grega é embaçado. E o mais interessante desse vídeo é que ele praticamente prova que as pessoas normalmente rejeitam essas alterações forçadas em personagens clássicos, mesmo que nem sejam grandes fãs. A dura realidade é que os wokes precisam se esforçar e mentir pra dizer que eles gostam dessa lacração. Vocês têm alguma dúvida de que se essa mesma notícia saísse hoje, o Cauê diria que é mó legal um Wolverine gay e que quem tá criticando isso só pode ser homofóbico? Então é lógico que essa mudança na sexualidade do Wolverine, ainda que num universo alternativo, também era fruto da agenda woke, por mais que ela ainda estivesse apenas colocando o pezinho na água pra sentir a temperatura nessa época. E não era só ninguém, não. No universo do Thor começava a se desenhar uma saga ultra feminista que anos depois culminaria na Jane Foster assumindo que é isso aí, Engole o meu martelo! Nossa. Só pra vocês terem ideia, nessa época, antes do Thor virar mulher, Asgard virou Asgardia, um matriarcado comandado por divindades femininas, o próprio Mjolnir virou uma entidade feminina, e o Odin virou um machistão escroto que era constantemente humilhado por mulheres. Por volta de 2015, a Marvel começou a criar o seu universo All New, All Different, em que substituiu... Eu comecei a ler essa porra aí dessa Thor aí. Por versões identitárias. O Capitão América virou negro, o Homem de Ferro virou uma menina negra, o Hulk virou um asiático, a X-23 passou a usar o nome e o traje do Wolverine e por aí vai. Nós chegamos a ter formações inteiras dos Vingadores sem um único homem branco, para pagar um pouco da dívida histórica super machista e racista da comunidade nerd. E hoje em dia, depois das constantes humilhações promovidas contra Peter Parker nas HQs, nos jogos e nos filmes para impulsionar o seu substituto negro, muitas pessoas começaram a admitir que isso também é fruto da lacração. Só que tudo isso começou lá atrás, com a radicalização da esquerda na expansão da guerra de classes, com todo o identitarismo proveniente da eleição do Obama, com o experimento ainda tímido da mudança de etnia do Nick Fury e principalmente com a criação do câncer que acabaria contaminando toda a indústria do entretenimento ao longo dos anos. Um câncer com nome e sobrenome: Miles Morales. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Quem sabe eu faço mais documentários como esse. Eu conto com o apoio de vocês para fazer esse vídeo chegar mais longe e impedir que os canalhas reescrevam a história. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Sensacional, vídeo, hein? Sensacional. Wagner matou a pau. Concordo plenamente com tudo que ele falou. O Miles Morales é um personagem que Tony, eu não tenho simpatia nenhuma com o Miles Morales. Tanto eu falei pra você, eu não fui assistir aquele filme lá, o primeiro Aranhaverso no cinema, não fui. E só assisti depois que o 2 saiu, porque era obrigado a gente falar do segundo filme, entendeu? Inclusive, seria até bom a gente fazer uma resenha do primeiro filme, né? Mas pode ser. É isso aí, Tony. Vídeo sensacional do nosso querido Wagner Tragicômico. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não assistiu ainda o vídeo, vai lá no vídeo do Wagner. A gente vai deixar o link aqui para você assistir. Valeu, meus queridos. Esse foi mais um Vale a Pena Reagir. Foi mais um Vale a Pena Reagir. Se você quiser que a gente reaja a qualquer vídeo, tem uma tabelinha aparecendo aí pra você, tá bom? A tabelinha pra você patrocinar um react de um canal. Quem sabe a gente não traz pra cá pro quadro Vale a Pena Reagir. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece que você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, heróis e mais.